Selena Torres, uma mulher negra de grande influência, foi parada pela polícia sem qualquer motivo aparente. O que o oficial não sabia é que a mulher à sua frente não era apenas uma cidadã comum. Ela era a diretora do FBI. Obrigado por estar aqui. Se gostar deste conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar esta história com amigos e familiares e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias impactantes. Um SUV preto, elegante, deslizava por uma tranquila estrada suburbana. Selena Torres, 42 anos, com postura confiante e olhar atento, acabara de encerrar um longo dia em seu escritório do FBI em Atlanta, Geórgia. Como diretora da agência, ocupava uma das posições mais poderosas e respeitadas do sistema de justiça americano. Agora, tudo o que queria era chegar em casa, saborear um jantar tranquilo e se perder em seu livro favorito. Os faróis dos poucos carros na estrada refletiam no retrovisor de Selena quando, de repente, uma luz azul e vermelha piscante surgiu atrás dela. A realidade voltou abruptamente. Um policial em um cruzador tocava a sirene, sinalizando que ela deveria parar. Selena franziu a testa. Ela não havia cometido nenhuma infração de trânsito e estava dentro do limite de velocidade. Ainda assim, puxou o carro para o acostamento, rolou a janela para baixo e esperou. Um policial branco, por volta dos 30 anos, com um rosto fechado e carrancudo, aproximou-se. Seu distintivo dizia Ryan Callahan. Ele parou ao lado do carro de Selena, inclinando-se de forma rude, os olhos avaliando cada detalhe dela e do veículo. Você foi parada por razões de segurança, disse Ryan friamente, sem cumprimentar. Selena, sentada ereta, deu um leve sorriso que não escondia seu desconforto. Há algum problema comigo ou com meu carro? Mostre-me seu registro e licença, pediu. Ryan ignorou sua pergunta. Sem querer criar um alarde, Selena abriu o porta-luvas, retirou o registro do carro e sua carteira de motorista, entregando-os. Ryan verificou rapidamente os documentos e voltou para seu carro de patrulha. Enquanto esperava, Selena refletiu sobre a situação. Acostumada a ser tratada com desrespeito devido à cor de sua pele, mesmo em uma posição de tanta autoridade, isso não significava que aceitava injustiças. Alguns minutos depois, Ryan retornou, olhando para ela com frieza. Preciso que você me mostre sua identidade, exigiu, com o tom mais firme. Selena ergueu uma sobrancelha. Meu registro e carteira de motorista não são suficientes. Não fiz nada de errado. Posso saber por que está pedindo minha identidade? Ryan cruzou os braços sobre o peito, sorrindo de forma condescendente. Você tem uma atitude suspeita. Ninguém dirige um carro assim sem que haja algo suspeito acontecendo. Selena sentiu seu coração acelerar, mas se conteve para não perder a compostura. Atitude suspeita? Em que exatamente você baseia isso? Perguntou, mantendo a calma. Ryan olhou para a jaqueta simples, mas elegante de Selena. Não usei nada de especial, mas é você que está dirigindo. Se não apresentar sua identificação, tenho o direito de levá-la à delegacia. Selena segurou firme o volante, tentando controlar a voz, mas respondeu com firmeza. Seu pedido é ilegal. Já forneci todos os documentos exigidos por lei. A menos que tenha uma razão válida, não apresentarei nenhuma informação adicional. Os olhos de Ryan brilharam de raiva. Não me diga como fazer meu trabalho. Pessoas como você não deveriam desafiar a autoridade da polícia. Aquelas palavras fizeram Selena congelar. Há anos enfrentava comentários semelhantes, mas cada vez que os ouvia, ainda cortavam fundo em seu coração. Ela olhou Ryan nos olhos e disse com firmeza: Eu não sou. Está desafiando sua autoridade, rosnou Ryan. Eu só estou pedindo que a exerça corretamente. Você está abusando dela e isso pode lhe trazer problemas. Selena não recuou. A voz dela permaneceu contida, precisa como uma lâmina. Não estou desafiando nada. Estou apenas pedindo que o senhor faça seu trabalho dentro da lei. Seu comportamento já está passando dos limites. Ryan escancarou um sorriso cínico, cheio de desdém.
Acha que vai me intimidar? Provocou ele. Não sei as regras daqui. Talvez seja você quem não as conhece. Selena sentiu a tensão subir, mas fez um esforço consciente para controlar o tom. Irritação e paciência sabiam ser suas armas mais afiadas. Nunca delegava ao impulso o que a razão podia resolver. Oficial Callahan, conheço perfeitamente a lei, respondeu ela com firmeza. E conheço quando ela está sendo violada. Se não existe causa provável para me deter, então não há base para mais exigências. Ryan deu um passo à frente, a postura ameaçadora. Em vez de desescalar, sua atitude se tornou mais agressiva. Se não cooperar, posso prendê-la aqui mesmo, advertiu. A voz endurecida pela autoridade. Selena inspirou profundamente, os dedos ainda ao redor do volante. Ela sabia que naquele momento perder a compostura seria dar a ele o pretexto que buscava. Não há motivo legal para me algemar, disse com calma. E você sabe disso. Recomendo que reveja sua postura antes que as consequências cheguem longe demais. A provocação fez um faísca de fúria cruzar o rosto de Ryan. Para um homem como ele, ouvir uma mulher negra, ainda por cima uma figura pública de destaque, contestá-lo era ultrajante. Seu maxilar se tensionou. Os olhos traíam o desejo de reafirmar o poder que carregava no coldre. Por um instante ele recuou, mas a tensão no ar não diminuiu. Ryan agarrou o coldre como se quisesse lembrar a si mesmo do que podia fazer. A respiração dele ficou mais pesada, a impaciência evidente. Quem você pensa que é para me dar sermão? Cuspiu ele. Não tenho tempo para isso. Se não me mostrar a identidade agora, uso a força. Selena manteve o olhar firme, a voz sem tremor. Já lhe entreguei os documentos exigidos por lei. Continuar insistindo sem causa é abuso de poder. Se forçar a agir dessa forma, estará se colocando em uma posição perigosa. As palavras dela cortaram como um estilete. Ryan sentiu a perda de controle e respondeu com hostilidade. Está me ameaçando? Arqueou a sobrancelha, aproximando o rosto a poucos centímetros do dela. Sim, eu sou o policial aqui. Você é só uma motorista parada. Selena não desviou o olhar. Cada milímetro daquele confronto dizia mais do que qualquer reclamação legal poderia expressar. Ela sabia que aquilo ultrapassava o checklist de rotina. Era um ataque velado, uma tentativa de humilhação. Não estou ameaçando, afirmou. Estou exigindo responsabilidade. Se persistir com esse comportamento, haverá consequências. Vou registrar a ocorrência e levar este caso até onde precisar chegar. A reação de Ryan foi instantânea e descontrolada. Ele bateu com a palma da mão no teto do SUV, o som ecoando como um estalo pela rua quieta. O gesto não só foi agressivo, como o denunciou nervoso. A máscara de autoridade ruiu por trás do impulso. Selena sentiu a raiva daquela provocação, mas em vez de revidar, deixou sua voz ser a própria calma que desarmava. Faça o que precisar fazer, disse ela. Mas saiba que desta vez não será apenas uma palavra contra outra. Há câmeras, há registros. E eu não vou permitir que minha posição ou minha pele sejam usadas como desculpa para violar direitos. Ryan hesitou, o rosto passando por uma rápida mudança. Surpresa, raiva, depois um lampejo de apreensão. A sirene distante de outro carro, a presença de testemunhas possíveis e a percepção súbita de que estava lidando com alguém que entendia cada linha do sistema começaram a contê-lo. Por um momento, o mundo pareceu suspenso. A rua, as luzes da viatura, a respiração das árvores, tudo se tornou lente de observação para aquele embate de autoridade e dignidade. Então Ryan, ainda com o punho fechado, mordeu as palavras como se as engolisse. Vou anotar isso. Fique onde está. Ele recuou alguns passos, voltou ao veículo de patrulha e fechou a porta com cuidado exagerado. Selena exalou o ar que vinha segurando, mas não relaxou.
Sabia que a vitória ali era pequena e frágil. Havia, no entanto, uma semente de mudança plantada pela sua firmeza. Enquanto as luzes da viatura continuavam a piscar, Selena pegou o celular, abriu o gravador e começou a ditar com voz calma. Nome do policial, hora, local e uma descrição precisa do ocorrido. Aquela gravação seria uma prova. Não para humilhar ninguém, mas para garantir que a justiça fosse respeitada, mesmo contra a corrente do que costumava prevalecer. A história ainda não terminara. Mas naquele instante, na quietude da estrada suburbana, quem havia pensado em reduzi-la a apenas uma motorista, aprendeu da maneira mais dura que o poder e a posição não são escudos para o desrespeito, e que a verdade, quando bem documentada, pode virar a maré. Eu sei com quem está falando, disse Ryan Callahan, a voz carregada de arrogância. Sou policial. Tenho o direito de solicitar documentos a qualquer pessoa e não preciso do seu conselho. Selena sentiu a raiva subir como fogo, misturada à amargura pela injustiça e pela prepotência do oficial. Mas sabia que reagir impulsivamente só agravaria a situação. Em vez disso, manteve-se firme e falou com voz baixa, mas determinada. Então sugiro que contate seus superiores imediatamente. Este assunto será tratado com a autoridade adequada. Ryan soltou uma risada sarcástica, desdenhosa. Um superior? Quem você pensa que é? Não preciso ligar para ninguém. Dou conta disso sozinha. Selena manteve o olhar fixo nele, como se pudesse atravessar a fachada arrogante do policial. Você vai se arrepender dessa decisão, disse, com uma calma que só aumentava a tensão. A provocação parecia incendiar a paciência de Ryan. Num gesto abrupto, ele puxou a arma do coldre, apontando diretamente para Selena. Saia do carro agora! Mãos na cabeça. Não tem direito de me desobedecer. Selena não se intimidou. Respirou fundo e saiu lentamente do veículo, mantendo a postura firme. Sua mão encontrou o celular, a arma ainda apontada para ela. Cada movimento era calculado. Ela sabia que sua calma era sua maior arma. Você realmente quer fazer isso, oficial Callahan? Perguntou com voz firme, mas desafiadora. Tem certeza de que essa ação não vai destruir sua carreira? Ryan hesitou, os dedos tremendo levemente sobre o gatilho, mas o olhar continuava carregado de raiva e arrogância. Selena deslizou a mão pelo telefone, apertando o botão de descagem rápida. Do outro lado, alguém atendeu imediatamente. Aqui é Selena Torres, disse com clareza. Estou sendo parada por um policial abusivo e preciso da presença do xerife imediatamente. Ryan franziu a testa, confuso e irritado, tentando processar a situação. Quem está chamando? Perguntou a voz menos segura. Acha que vai escapar dessa? Selena não desviou o olhar. Ela continuou fornecendo sua localização e detalhes precisos da situação. Obrigada. Estarei aguardando, disse encerrando a ligação. Então olhou diretamente para ele. O xerife está a caminho. Se eu fosse você, pensaria cuidadosamente no seu próximo movimento. Ryan permaneceu parado por alguns segundos, a arma ainda apontada. Mas a confiança que antes transbordava de seus olhos agora cedeu espaço a uma hesitação incômoda. O que você... começou a perguntar, mas a voz soou menos firme que antes. Selena sorriu levemente. Isso não é um jogo, Callahan. Esta é a realidade, e você vai enfrentar as consequências de suas ações. Ryan cerrou os dentes, mas não disse mais nada. Enquanto isso, Selena manteve o rosto sereno, observando cada segundo passar. Ela sabia que o xerife chegaria em breve, trazendo a ordem e a autoridade que Ryan tentava ignorar. Logo, as luzes vermelhas e azuis de uma viatura surgiram à distância, iluminando a estrada silenciosa como se anunciassem o ato final de um palco dramático. O carro parou e um homem de meia idade, com postura digna e presença imponente, desceu rapidamente. Era o xerife Daniel Herrera, com quase 30 anos de experiência no campo. Ele avançou com passos firmes em direção à cena, os olhos atentos, avaliando a situação em segundos. Selena manteve a calma,
mas cada fibra de seu corpo estava alerta. Ela sabia que aquele confronto estava prestes a mudar de rumo, e desta vez a justiça finalmente seria visível. O carro de Selena Torres estava parado, e Ryan Callahan permanecia de pé, a expressão carregada de aborrecimento. A arma ainda tremia levemente em sua mão, apontada para Selena, mesmo sem que ela fizesse qualquer movimento ameaçador. "Abaixe essa arma agora!" gritou o xerife Daniel Herrera, a voz ecoando na rua silenciosa. "O que diabos você está fazendo?" Ao reconhecer o xerife, Ryan empalideceu. Imediatamente abaixou a arma, gaguejando enquanto tentava justificar suas ações. "Desculpe, senhor. Eu só estava fazendo meu trabalho." Esta mulher se recusou a mostrar identificação. Os olhos de Selena, ainda afiados e atentos, se fixaram no xerife. "Obrigada por vir tão rápido, chefe", disse ela calmamente. "Acho que precisamos ter uma conversa séria sobre o comportamento deste oficial." Herrera olhou para Selena, surpreso, enquanto reconhecia a figura à sua frente. "Diretora Torres?" murmurou com a voz baixa, quase incrédula. Ryan ficou atônito, virando-se para encarar Selena. "O que você quer dizer com Diretora Torres?" perguntou, a confusão estampada em cada traço de seu rosto. Selena assentiu, mantendo o olhar firme. "Sim, sou Selena Torres, diretora do FBI, e este oficial abusou de sua autoridade. Me insultou e até me ameaçou com uma arma, sem qualquer motivo." Mark ficou sem palavras. Seu rosto pálido suava e os olhos giravam entre a incredulidade e o medo. Eu não sabia." Gaguejou ele, incapaz de sustentar o olhar penetrante de Selena. Herrera respirou fundo, tentando manter a compostura e acalmar a situação. "Callahan, o que você acabou de fazer?" disse a voz firme. "Você sabe que suas ações não apenas violaram as políticas do departamento, mas também podem ter sérias consequências legais." "Senhor, eu só estava seguindo o procedimento." Tentou se defender, a voz trêmula. Selena ergueu uma sobrancelha, a paciência chegando ao limite. "Mostrei todos os documentos do meu veículo. Mesmo assim, você continuou exigindo minha identidade sem razão válida. Quando recusei, você começou a me insultar usando calúnias raciais e ainda apontou uma arma para mim. Isso é o que você chama de procedimento de verificação." Ryan baixou a cabeça, incapaz de encarar o olhar de Selena. Herrera respirou fundo novamente, buscando controlar a situação. "Callahan, vou investigar tudo isso", disse com firmeza. "Agora volte imediatamente para a delegacia e apresente um relatório detalhado de tudo o que aconteceu. Falaremos sobre isso mais tarde." Ryan hesitou, mas finalmente assentiu e retornou ao carro de patrulha, dirigindo-se para longe. Herrera se virou para Selena, a voz baixa e carregada de sinceridade. "Diretora Torres, peço desculpas sinceras por este incidente e pelo comportamento inaceitável deste oficial. Prometo conduzir uma investigação completa e garantir que a justiça seja feita." Selena assentiu, mas manteve os olhos frios e vigilantes. "Obrigada, chefe. Espero que cumpra seu dever, não apenas por mim, mas por todos aqueles que já sofreram injustiças causadas por oficiais como ele." Herrera acenou com a cabeça, mostrando compreensão. "Você quer registrar uma queixa formal?" perguntou. "Absolutamente", respondeu Selena. "Mas primeiro quero ter certeza de que o comportamento de Callahan esteja totalmente documentado. Isto não é apenas um caso isolado. É um problema sistêmico." Herrera curvou-se levemente em sinal de acordo. "Entendido. Irei supervisionar pessoalmente esta investigação e garantir que seja conduzida com total transparência", disse ele, a voz firme e decidida. Selena observou enquanto o xerife se afastava, sentindo que, finalmente, a situação começava a se resolver. O equilíbrio entre autoridade e justiça começava a ser restaurado, e os abusos de poder expostos para todos verem. Selena respirou fundo, buscando recuperar a serenidade. Ela sabia que aquele confronto imediato havia terminado,
mas a verdadeira batalha ainda estava por vir. Como diretora do FBI, sua responsabilidade ia além de se proteger. Era também lutar para transformar um sistema há muito atormentado por discriminação e abuso de poder. Obrigada, chefe Herrera, disse com uma voz mais suave, mas firme. Espero que suas ações sejam o primeiro passo para melhorar este sistema. Herrera assentiu, os olhos refletindo determinação. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para corresponder às suas expectativas. Diretora Torres Selena permaneceu observando-o por um longo instante, antes de concordar e retornar ao carro. Ligou o motor, mas não saiu apressadamente. Permaneceu alguns momentos, contemplando a estrada à frente, refletindo sobre o que havia acontecido e o que ainda precisava ser feito. Quando finalmente partiu, as luzes traseiras do SUV desapareceram na rua silenciosa, mas a determinação de Selena brilhava mais forte do que nunca. Nos dias seguintes, o escritório do xerife da pequena cidade estava em alvoroço. A história do oficial Ryan Callahan, que havia apontado uma arma para a diretora do FBI, tornou-se viral. A grande mídia rapidamente repercutiu o caso e o público exigiu respostas. O xerife, Daniel Herrera, não perdeu tempo e iniciou imediatamente uma investigação interna. A câmera corporal do carro de Callahan foi recolhida como prova, junto com as gravações de áudio de seu microfone de corpo. Os vídeos mostraram claramente abusos de poder e atitudes racistas, incluindo o tom de desprezo do oficial. Quem você pensa que é para não seguir as regras? Este não é o seu bairro. As palavras eram insultantes e provocavam indignação em qualquer pessoa que as ouvisse. As evidências não apenas apontaram contra Callahan, mas também alimentaram a fúria pública. Celebridades, ativistas de direitos humanos e cidadãos comuns se manifestaram exigindo justiça. O xerife Herrera convocou uma coletiva de imprensa para lidar com a situação. Diante de dezenas de câmeras, ele falou com transparência. Reconhecemos os erros cometidos neste incidente e estamos comprometidos em tratá-lo de maneira justa e transparente. O comportamento do policial Ryan Callahan é inaceitável e não representa os valores deste departamento. Estamos tomando todas as medidas necessárias para proteger a justiça e a comunidade. Selena estava presente na coletiva. Calma, mas firme. Subiu ao pódio e declarou: "Não estou aqui para pedir justiça apenas para mim. Estou aqui para exigir um sistema transparente, onde ninguém tenha medo daqueles que deveriam protegê-los. Isso não é apenas uma responsabilidade individual, é uma responsabilidade institucional." As palavras de Selena ecoaram, carregadas de autoridade e determinação, deixando claro que a luta contra o abuso de poder e a discriminação estava longe de terminar, mas que finalmente havia luz e esperança para a justiça prevalecer. Aplausos ecoaram por todo o auditório quando Selena Torres terminou seu discurso. Uma semana depois, após intensa investigação interna, o Conselho Disciplinar do Departamento de Polícia anunciou sua decisão final. Ryan Callahan não seria mais elegível para trabalhar em qualquer agência de aplicação da lei. A consequência pública foi inevitável. Callahan, que antes exibia arrogância, apareceu em uma breve entrevista para um repórter local. "Eu cometi um erro", admitiu, visivelmente desconfortável. "Não pensei que chegaria a este ponto. Peço desculpas por deixar meus preconceitos nublarem meu julgamento." Mas, para Callahan, o pedido de desculpas não salvou sua carreira. Sua reputação estava irremediavelmente manchada. No entanto, o incidente se tornou um catalisador para mudanças significativas no sistema policial local. O xerife Daniel Herrera, sob pressão pública e pelo firme apelo de Selena, implementou uma série de reformas: treinamento obrigatório, antirracismo. Todos os policiais passaram a frequentar cursos sobre equidade, diversidade e inclusão.
Câmeras corporais em todos os veículos e uniformes. Cada interação com cidadãos deveria ser registrada para aumentar a transparência. Linha direta para denúncias civis. Os cidadãos poderiam relatar abusos policiais sem receio de retaliação. Selena, como diretora do FBI, também se comprometeu a expandir esse modelo de reforma para outros departamentos no país. Precisamos construir um sistema onde todos sejam tratados de forma justa, independentemente de raça ou posição, afirmou em uma reunião federal após o evento. Para Selena, aquela situação não foi um fracasso pessoal, mas uma oportunidade de destacar problemas sociais maiores. É um lembrete de que ainda temos muito trabalho para criar uma sociedade mais justa, disse em entrevista nacional. Espero que outras pessoas vejam esta história e se sintam encorajadas a se posicionar contra injustiças. A história de Selena, marcada pela injustiça, tornou-se um símbolo da luta contra o racismo e o abuso de poder. Ela foi convidada para inúmeros eventos e fóruns para compartilhar sua experiência, inspirando milhões de pessoas. Olhando para trás, Selena sabia que fizera a coisa certa. Ela não apenas se protegeu, mas também abriu caminho para um futuro melhor, onde a justiça e a confiança triunfam sobre o ódio e o preconceito. Acima de tudo, provou que ninguém está acima da lei, mas ninguém deve ser pisoteado por ela. O dia seguinte começou cedo para Selena Torres. Apesar de o confronto com Ryan Callahan ter sido resolvido, a diretora sabia que a batalha real estava longe de terminar. Cada passo que ela dava era acompanhado de olhares de respeito e de cautela. Colegas do FBI, cidadãos e membros da imprensa agora a viam não apenas como uma autoridade, mas como uma voz firme contra a injustiça. Enquanto tomava café em seu apartamento, refletia sobre como um único incidente podia se transformar em um catalisador de mudanças tão profundas. Seu telefone tocou incessantemente com notificações de repórteres, colegas e até autoridades federais querendo discutir a expansão das novas políticas de transparência. Ela respondeu a alguns e-mails rapidamente, sempre mantendo a postura serena e assertiva que a caracterizava. Pouco depois, uma reunião de emergência foi convocada no departamento local da polícia. O xerife Daniel Herrera, ainda pressionado pelo clamor público, reuniu todos os oficiais em um auditório improvisado. Selena estava presente, mas não subiu ao palco. Observava de um canto, estudando as reações. Ela podia ver o desconforto nos olhares de alguns, enquanto outros evitavam qualquer contato visual. A tensão era palpável. Todos sabiam que a presença dela significava responsabilidade, vigilância e cobrança. Este incidente não reflete os valores que queremos, começou Herrera, a voz firme ecoando pelo espaço. A partir de hoje, cada ação de vocês será documentada e avaliada. Todos passarão por treinamento obrigatório em diversidade, equidade e direitos civis. Alguns oficiais murmuraram entre si, visivelmente incomodados. Ryan Callahan, sentado ao fundo, evitava encarar Selena, mas ela podia sentir seu olhar. Havia medo e, por trás dele, algo ainda mais perigoso: ressentimento. Ela sabia que não bastaria que ele se afastasse. Precisava garantir que aquele tipo de abuso de poder nunca mais se repetisse. Quando a reunião terminou, Selena foi convidada para uma entrevista coletiva com jornalistas. Micrófonos se alinharam, câmeras piscavam e a atmosfera estava carregada de expectativa. Ela respirou fundo, organizando mentalmente as palavras, e começou. Não estou aqui apenas para relatar um caso de abuso de poder. Estou aqui para garantir que este seja um ponto de virada, disse, olhando diretamente para as câmeras. Precisamos de um sistema transparente, onde todos possam confiar naqueles que os protegem. Isso exige ação concreta, políticas claras e responsabilidade. As perguntas vieram em ondas, sobre reformas, sobre responsabilidade, sobre futuras ações do FBI.
Selena respondeu com calma e clareza, sem perder o tom firme, mas mostrando empatia por todas as pessoas que já haviam sofrido injustiça. Cada palavra reforçava a mensagem. A mudança não era apenas desejável, era inevitável. Enquanto a coletiva acontecia, notícias sobre o caso se espalhavam rapidamente pelas redes sociais. Clipes de vídeo da abordagem de Callahan viralizaram, e a opinião pública se dividia entre choque e indignação. Ativistas e celebridades comentavam, e hashtags sobre justiça e responsabilidade policial se espalhavam como fogo. Selena observava de seu escritório, consciente de que aquele movimento de massa poderia pressionar ainda mais as autoridades a tomarem decisões significativas. Dias depois, a decisão do Conselho Disciplinar tornou-se pública. Ryan Callahan estava oficialmente impedido de trabalhar em qualquer agência de aplicação da lei. Para muitos era uma vitória simbólica. Para Selena era apenas o começo. Ela sabia que uma mudança duradoura exigia mais do que punir indivíduos. Era necessário transformar toda a cultura institucional. Em uma reunião federal, Selena apresentou um plano ambicioso para expandir as reformas para outros departamentos de polícia no país. Ela detalhou medidas de transparência, treinamento antirracismo, implementação de câmeras corporais e a criação de canais seguros de denúncia. Cada proposta era acompanhada de justificativas, estatísticas e exemplos concretos do impacto que a falta dessas medidas causava na sociedade. Precisamos garantir que ninguém tenha medo de falar e que cada cidadão seja tratado com dignidade, disse. Isso não é apenas responsabilidade de um oficial ou de uma cidade, é uma responsabilidade institucional. Enquanto as semanas se passavam, Selena começou a receber convites para eventos, palestras e fóruns sobre direitos civis, equidade e justiça. Ela falava com autoridade, mas também com humanidade, compartilhando sua experiência de forma que inspirava outros a se posicionarem contra injustiças, grandes ou pequenas. A mídia nacional começou a destacar o caso como um exemplo de como indivíduos podem provocar mudanças em sistemas profundamente enraizados. Selena, no entanto, nunca buscou fama. Para ela, cada reconhecimento era um lembrete de que a luta ainda continuava e que seu trabalho era proteger, educar e liderar. Em sua vida pessoal, a diretora também sentiu os efeitos da exposição. Pessoas que antes a tratavam com indiferença, agora a procuravam para ouvir conselhos, buscar apoio ou apenas agradecer por sua coragem. As histórias de vítimas de abuso de poder chegavam diariamente, e Selena respondia sempre que podia, reforçando a importância de se levantar contra injustiças. Certo dia, enquanto revisava relatórios sobre as primeiras semanas de implementação das reformas, Selena recebeu uma mensagem de Herrera. Diretora, as primeiras semanas de monitoramento mostram mudanças significativas. A equipe está mais consciente e denúncias estão sendo tratadas de maneira adequada. Obrigado por liderar este esforço. Selena sorriu, mas não havia complacência em seu olhar. Ela sabia que mudanças institucionais eram processos contínuos e que cada vitória precisava ser consolidada. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, ela olhou pela janela de seu escritório. A rua estava calma, mas em sua mente, cada desafio que enfrentara e cada obstáculo que superara se transformavam em combustível para continuar lutando. Ela pensou em cada pessoa que poderia se beneficiar das reformas, em cada cidadão que agora tinha a esperança de justiça, e sentiu uma profunda sensação de propósito. Selena Torres sabia que aquele episódio, que começou como uma abordagem abusiva, transformou-se em um movimento de mudança real. Mais do que qualquer reconhecimento público, ela se orgulhava de ter protegido não apenas a si mesma, mas de ter aberto caminho para uma sociedade mais justa, onde a lei era respeitada e o abuso de poder não encontrava espaço para prosperar. Enquanto o dia chegava ao fim,
Uma sensação de calma, misturada à determinação, tomou conta dela. A história ainda estava em desenvolvimento, mas Selena sabia que cada passo dado significava progresso. Cada ação responsável, cada decisão justa, cada reforma implementada eram degraus para uma sociedade onde justiça e equidade prevaleceriam. Ela respirou fundo, fechou a porta de seu escritório e caminhou para fora, pronta para o próximo desafio. Ciente de que o trabalho para transformar o sistema e proteger a comunidade nunca acabaria. Mas pela primeira vez sentia que estava no caminho certo e que ninguém, por mais poderoso que fosse, poderia ignorar a lei, nem silenciar aqueles dispostos a lutar por ela. Se você gostou desta história, não esqueça de clicar em curtir, compartilhar com seus amigos e familiares e, principalmente, se inscrever no canal para não perder as próximas histórias impactantes e cheias de significado.